povo! Bem-vindos a mais um Fatos da Zona, programa onde eu, Claudinho Bessa, adapto o acervo do site da mídia livre Zona Curva aqui para o YouTube. E hoje a gente volta a falar de um dos meus tópicos prediletos no mundo, que é a América Latina. E a gente vai analisar e pega que esse também já é o nome do texto: como Augusto Sandino enfrentou os Estados Unidos. A pequena Nicarágua, na América Central, sofria os ataques dos impulsos imperialistas norte-americanos bem antes da Guerra Fria, que foi o período ali de disputa da hegemonia geopolítica no mundo entre os Estados Unidos e a União Soviética, que veio logo após a Segunda Guerra Mundial. A América Latina sofreu as agruras desse embate. Nas décadas de 20 e 30 do século passado, o revolucionário nicaragüense Augusto Sandino foi o precursor em enfrentar a intervenção dos Estados Unidos nos assuntos internos dos países latino-americanos. Ainda adolescente, Sandino testemunhou o enterro do general Benjamin Zeledon, que lutou contra a primeira intervenção militar norte-americana em seu país, que foi lá em 1909. O general foi assassinado pelas tropas invasoras em 2 de outubro de 1912. Sandino sempre lembrava que a centelha de sua obstinada resistência ao invasor do norte nasceu naquele momento. Ali se iniciava a fascinante história do líder revolucionário Sandino, que ainda vive no imaginário da autoafirmação da identidade latino-americana. A mãe do guerrilheiro nicaragüense Margarita Calderón era muito pobre e sobrevivia como camponesa e empregada doméstica. Seu pai, Gregório Sandino, vinha de uma família com um pouco mais de recursos e era proprietário de um pequeno lote de terra. Já com os pais separados, Sandino trabalhou durante a infância na difícil colheita de café ao lado da mãe, na região do Pacífico nicaragüense. Aos 11 anos, Augusto foi viver com o pai, entre 1920 e 1923. Sandino trabalha na Guatemala nas plantações da United Fruit, uma multinacional norte-americana que comercializava frutas tropicais. Trabalha também em empresas produtoras de petróleo nas cidades mexicanas de Tampico e Cerro Azul, entrando em contato com militantes socialistas e anarquistas embalados pelo clima de mobilização sindical criado pela Revolução Mexicana. Em agosto de 1925, depois de mais de 13 anos de ocupação, os Estados Unidos retiram suas tropas da Nicarágua e confiam seus interesses a grupos paramilitares. Em 1926, Emiliano Chamorro assume através de um golpe militar e, após somente um ano, os marines dos Estados Unidos desembarcam novamente na Nicarágua, já que não reconhecem a legitimidade de Chamorro. Em outubro desse ano, Sandino volta à Nicarágua e se une às tropas constitucionalistas. No dia de Natal, Sandino e outros constitucionalistas combatem os invasores com a colaboração das prostitutas que trabalham na região portuária da cidade litorânea de Puerto Cabezas. Durante o ano de 1927, Sandino acompanha de perto o armistício entre o general Moncada e o governo do presidente republicano Calvin Coolidge, que governou os Estados Unidos, de 1923 a 1929. Sandino não se convence que a soberania nicaragüense foi respeitada pelo acordo entre os dois países e continua sua luta pela expulsão das tropas norte-americanas do país. Para isso, recebe apoio de combatentes estrangeiros de países como El Salvador, Guatemala, México e Venezuela, inclusive do dirigente comunista salvadorenho Farabundo Martí. No final de 1928, Moncada é eleito presidente em eleição organizada pelos marines e contestada por Sandino. Entre 1930 e 1932, o exército defensor da soberania da Nicarágua, comandado por Sandino, chegou a possuir suas fileiras 6.000 soldados. Após uma longa guerra civil, no primeiro dia de janeiro de 1933, a causa sandinista consegue expulsar as tropas norte-americanas do país. Juan Bautista Sacasa assume a presidência e o general Anastácio Somoza passa a comandar a Guarda Nacional, que ainda sofre forte influência dos Estados Unidos. Em fevereiro, Sandino firma um acordo de paz com o governo central, mesmo se queixando das perseguições e assassinatos perpetrados pela Guarda Nacional. Sob as ordens do embaixador norte-americano, Somoza desobedece ao salvo-conduto fornecido pelo governo ao líder nicaragüense e arquiteta seu assassinato no dia 21 de fevereiro de 1934. Após uma reunião de Sandino com o presidente Sacasa. Em junho de 36, Somoza derruba Sacasa e assume a presidência. Ele e seu filho dominaram o governo nicaragüense durante décadas. Em 1939, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, ironizou: Somoza pode ser um filho da puta, mas é o nosso filho da puta. O curioso é que Anastácio Tachito Somoza Debayle, filho do algoz de Sandino, foi derrubado pelo governo pela FSLN, Frente Sandinista de Libertação Nacional, grupo político que segue o ideário político de Augusto Sandino, em 1979. O ditador Somoza Debayle fugiu para o Paraguai, onde foi assassinado em 17 de dezembro de 1980.
E é isso, meu povo. Encerro aqui mais um pequeno, grande capítulo da nossa história, da nossa identidade cultural. E eu acho que a gente deve fortalecer contos, histórias e, principalmente, valorizar heróis locais aqui da América Latina. Século 20 e 21, a gente consome muita propaganda hollywoodiana, muita propaganda colonizadora. Isso faz com que a gente acabe deixando intrínseco muito da nossa cultura, muito do que a gente tem a oferecer como população da América Latina. E é isso, meu povo. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ficar aqui até o final do vídeo. Se inscreve no canal, comenta aí pra gente o que vocês estão achando e valeu!